Olá, meus amigos, boa noite a você que está aí ligado na redebrasil.net, a sua nova Rede Brasil, o seu canal do YouTube, o seu canal ativista desde 2015 aqui pelo YouTube. Seja bem-vindo aí à nossa programação, seja bem-vindo ao nosso programa. Neste programa eu vou falar um pouquinho sobre operações psicológicas, né? Como o título da própria live fala, eu vou contar um pouquinho sobre a estratégia da informação, como é importante a informação no mundo em que a gente vive, tá bom? E você vai poder entender também como que o inimigo se utiliza dessas informações para poder se perpetuar no poder, para adquirir a vitória nas esferas de poder, tá bom? E as operações psicológicas, elas atuam muito fortemente com a sociedade. Os caras do marketing, os caras que criam as campanhas, nós estamos falando aqui de operações psicológicas no sentido político da dominação esquerdista na nossa sociedade, tá bom? Nosso tema é voltado para isso, nós vamos falar sobre isso e como que isso atua na nossa sociedade há muito tempo, como que eles colocam essas informações e por que é importante as operações psicológicas, tanto do lado do inimigo, né? Do inimigo que eu falo não do inimigo físico, mas da ideologia. A ideologia socialista é uma inimiga e, claro, ela tem os seus vassalos, tem os seus seguidores que muitas vezes estão apoiando essa ideologia sem saber o que está por trás, beleza? Então nós vamos começar então sem mais delongas, sem demorar muito, nós vamos falar sobre as operações psicológicas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu falar então aqui sobre isso, operações psicológicas. Nós vamos falar primeiramente sobre um general que é muito conhecido e que ele tem aí os seus ditados, tem os seus livros e ele fala algo muito importante. Esta frase é simplesmente de Sun Tzu, né? Preste bem atenção nessa frase. Lutar e vencer é vencer todas as batalhas. Desculpe, tá? Lutar e vencer todas as batalhas não é uma glória suprema. A glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Eu acho que essa frase aqui resume muita coisa e a gente pode inclusive falar sobre ela. Muitas pessoas acham que a vitória só vem através da luta, através, quem sabe, da violência, através, quem sabe, da ideia que você tem na sua cabeça, né? Deixa eu fazer um parêntese. Quantos de nós aí, nós passamos durante muitos anos gritando intervenção na internet? Nós montamos canais, montamos páginas, fomos para as ruas, realmente fizemos um trabalho patriótico, fantástico, né? Mas a intervenção não aconteceu conforme nós queríamos, não é verdade? Nós não fomos agraciados por aquele modelo de intervenção que a gente quis. Então, lutar e vencer todas as batalhas não é uma glória suprema. A glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. É isso. Pensa no que eu estou falando para você. A glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar, né? O que foi que esses caras, esses socialistas, esses caras que fazem o planejamento da implantação do socialismo, fizeram ao longo de
todas essas décadas. O que foi que eles fizeram? Não foi implantar uma ideia na nossa sociedade, a ideia de que hoje nós estamos vivendo, como, por exemplo, aceitar que um bandido saia na cadeia em épocas de Natal e Ano Novo para comemorar com a família? Pensa bem, da onde essa lei veio tirar essa ideia? Isso veio lá do passado. Isso veio lá de 20, 30 anos atrás, na verdade, sendo colocado nas novelas, nos filmes, o bom bandido, o bandido que ajuda, os documentários, os vídeos, as ações de propaganda de que bandidos dão comida para a população. E isso foi se maturando ao longo de muito tempo, foi criando na sociedade uma complacência para que a lei pudesse então existir, né? A gente chama isso de janela de Overton, né? Você quer implantar alguma coisa no futuro, você não pode já implantar ela agora. Você tem que preparar a sociedade, né? Você tem que preparar uma pessoa para que quando você implantar aquilo, ela já esteja vencida por dentro, vencida na sua força de vontade de lutar contra. Então a guerra psicológica, as operações psicológicas, ao longo da história da humanidade, ela tem por objetivo fazer isso, vencer a sua mente, vencer a sua percepção, para que aquilo que se quer implantar se implante sem sofrimento ou sem uma convulsão social de uma vez, né? O que vai acontecer ao longo de um tempo é que pequenos grupos vão se opor àquilo, mas não a maioria mais, porque a maioria já está indolente, a maioria já foi convencida que não adianta lutar. E é disso que se trata, que nós vamos falar hoje, beleza? Então, a glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Isso tanto faz, tá? Isso tanto daqui para lá como de lá para cá, ok? As técnicas são usadas por ambas as partes. A glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. A guerra psicológica, ela antecede a guerra física, ok? Então, assim, Sun Tzu diz que você, antes de empreender todo o seu esforço bélico físico, que isso representa dinheiro, representa gasto, você primeiro tem que desgastar psicologicamente o exército inimigo, para que quando você chegar com a força bélica, ele não esteja pronto para reagir ou ele esteja psicologicamente afetado para reagir. É o que acontece com a nossa sociedade hoje. Ao longo de 30 anos, nós fomos bombardeados, né, os nossos jovens bombardeados por toda sorte de ideologia nas novelas, nos filmes, nos desenhos, seriados, livros, histórias em quadrinho, revistas, escola, faculdade, né? Então, para que haja uma tomada física real do poder, seja ele qual for, primeiramente eu devo enfraquecer psicologicamente aquela outra parte que se quer dominar, para que possa se empreender poucos recursos, né? Se eu ia gastar 1 milhão para tomar conta daquele lugar, se eu implementar uma guerra psicológica, eu vou gastar muito menos, né? Quem sabe 10% disso, porque eu enfraqueci ao longo de um tempo aquelas pessoas, e elas não vão resistir mais. Nós vamos ver exemplos aqui durante o nosso programa. A comunicação, ela é usada para persuadir e influenciar as emoções, opiniões, atitudes e comportamentos da massa.
Então, ao longo de toda a história do Brasil, a história da mídia do Brasil, né, nós percebemos a influência socialista, a influência da ideologia em tudo que se produziu no Brasil, seja no teatro, seja no cinema. Lembra-se, eu me lembro da minha juventude, quando eu tinha lá meus 14, 15, 16 anos, o Brasil era conhecido só por fazer pornô chanchada, era só filme de sexo, né? Só filme de sacanagem, como podemos dizer. E os cinemas eram abarrotados disso aí. Você lembra disso? Numa cidade sempre tinha 2 cinemas, aquele que passava os filmes proibidos para menores de 18 anos e os outros que passavam, e o outro cinema que passava os filmes normais, né? Aí em Campo Grande, Rio de Janeiro, era assim, né? Lá do lado da estação só passava filme que não podia entrar porque era um filme de maiores de 18. Mas ao longo da nossa juventude nós fomos... havia algo diferente na nossa geração, porque nós sabíamos o que era aquilo, mas nós não nos envolvemos ideologicamente, ou eles não conseguiram nos pescar, porque na verdade todo o bombardeio feito na nossa geração pelos comunistas não foi para nos pegar, foi para nos tentar amenizar o nosso sofrimento com o socialismo no futuro, que é o que nós estamos enfrentando agora, né? Então nós ainda trazemos dentro de nós, dentro do nosso DNA psicológico, ainda a raiz conservadora, porque tínhamos os nossos pais, nossos avós, nossos tios, os nossos mentores, como pessoas que seguiam os costumes da geração conservadora. Já os nossos filhos, né, eu tenho 53, já os nossos filhos, o pessoal aí que tem 25, 30 anos, já foram muito influenciados, já não tiveram esta base que nós tivemos dos nossos avós. Infelizmente, nós não conseguimos transmitir para eles o que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Por quê? Porque a nossa geração foi impactada por esse crescimento econômico. Nós precisamos trabalhar, nós fomos à luta, fomos conquistar aquilo de bens materiais, fomos ser microempreendedores, né? E isso nos tomou muito tempo da educação que nós tínhamos dos nossos pais. E os meios de comunicação também cresceram demais. Então, eu lembro na minha época, você não tinha internet, era o Jornal Nacional, o outro jornal e o Jornal de Folha, que meu pai lia, que era como eles se informavam, não é verdade? Já a nossa geração dos nossos filhos já foram diretamente influenciados. A educação e a informação passou a ser difundida não pelos meios tradicionais, mas eles passaram a serem bombardeados por essas fontes de informação da qual nós não tínhamos domínio, como muitos pais não têm domínio hoje. Ele deixa o filho na frente de uma televisão, na frente de um Netflix, na frente de um canal do YouTube e vai fazer o que tem que fazer. E esquece o filho lá, lembrando de que esse filho está recebendo, está sendo persuadido, está sendo influenciado, as suas emoções, suas opiniões, suas atitudes, seus comportamentos estão sendo influenciados por essa trupe de esquerda com a sua ideologia. Então perceba que a guerra psicológica, né, as operações psicológicas que atuam no Brasil, elas atuam em todos os meios de mídia. Então, toda a comunicação usada por esses socialistas, ela é usada, como nós dissemos aí, para persuadir, para dizer a você que você está errado e que eles estão certos. Eles te influenciam a pensar da forma como eles pensam, eles influenciam as emoções, as opiniões, as atitudes e comportamentos da massa, ok? Isso são estratégias, gente, isso não tem nada a ver com amadorismo, não. Isso tudo é pensado, isso tudo faz parte de um grande, intrínseco plano
de socialização, né, da percepção cognitiva de uma sociedade. Ok? Vamos passar então adiante. A guerra, em última instância, é o confronto de vontades. Tá? Então, em última instância, o propósito desta guerra é fazer com que a sua vontade seja modificada por ela ter sido confrontada com algo que você não esperava, por exemplo. Né? É a vontade deles com aquilo que você acredita que seja a sua vontade. Então eles tentam influenciar você para ser uma pessoa ou passiva, para você pensar que você sozinho não consegue mudar o sistema, e ele então acaba por escravizar a sua vontade, né? O seu desejo de lutar. Eles fazem com que você tome um calmante cerebral, ok? Então, em última instância, a guerra psicológica, ela é o confronto de vontades. Nós estamos falando aqui das vontades de implantação de uma sociedade global, né? Uma sociedade socialista a nível mundial, tá bom? A luta pelo seu cérebro, pela sua vontade, pelo seu desejo, pela sua percepção da verdade, né? Deixa eu sair daqui da frente do texto para você poder ler. O propósito da guerra psicológica é influenciar o máximo de mentes possível para conquistar por influência a maioria para o lado proposto e assim obter vitória sem enfrentamento bélico, ok? Então, a grande verdade, deixa eu trocar aqui, isso. Então vocês entenderam que o propósito da guerra psicológica é fazer com que o número maior de mentes seja influenciado para conquistar pela influência da maioria. Tipo assim, os esquerdistas são a minoria. São meia dúzia de pessoas, mas que falam, que gritam, que esperneiam, e com isso eles tentam influenciar essa maioria para que você possa não mais lutar mentalmente contra aquela ideia. Para quê? Para que, enfraquecido mentalmente, né? Mentalmente que eu digo é psicologicamente, você desista de lutar e você largue de mão, e com isso eles não gastarão tantos recursos no futuro para, por exemplo, através de uma tomada de poder, de uma guerrilha ou demais. Porque as guerras psicológicas, elas são muito mais baratas do que uma guerra de verdade, né? Enquanto eu tenho patrocínio para criar uma novela onde eu vou difundir o sexo entre pai e filha, né? Eu consigo patrocínio de empresas, eu consigo dinheiro até da cultura, né? Então é muito bom trabalhar no lado inimigo para influenciar a sociedade para o lado que eles querem. Eles têm patrocínio, eles têm dinheiro, eles fazem acontecer, eles têm profissionais que já estão influenciados pela ideologia, então tudo para eles está certo. Então quanto mais mentes eles ganharem, né, quanto mais pessoas eles fazerem desistir, né, serem influenciadores, conservadores, eles querem ganhar você no cansaço. Vai ser mais fácil para eles dominarem sem gastar um tiro, né? Eles não querem gastar, não querem promover uma guerra. O que eles querem promover é o seu cansaço psicológico, ok? Que você desista. Vamos definir, então, a guerra psicológica. O que é uma guerra psicológica?
é um conjunto de ações destinadas a influenciar emoções, atitudes, opiniões de um determinado grupo com a finalidade de obter comportamento pré-determinados. Então veja que a resposta ela já é autoexplicativa, mas é bom a gente dissertar sobre isso, né? A guerra psicológica são um conjunto de ações que nós já vamos ver aqui, quais são essas ações, que têm o objetivo de influenciar a sua emoção, a sua atitude, a sua opinião de um determinado grupo, né? Com a finalidade de obter comportamentos pré-determinados. Então é um trabalho de comunicação mesmo. É através de comerciais que vão te influenciar. É através de uma reunião de pais na escola, onde ninguém abre a boca, só você abre e você é vencido, porque 3 lá se unem contra você e ninguém mais abre a boca. E aí você se sente sozinho, não é verdade? Então é assim que nem aconteceu aqui, em Araucária, no Paraná. A escola foi feita a votação para ver se a comunidade queria escola cívico-militar, e lá meia dúzia de professores dentro daquela escola, né, junto com o sindicato, colocou um carro de som na frente, mandou funcionário ir na casa das pessoas dizendo para votar não, que não podia deixar a escola se transformar numa escola cívico-militar, porque ia acabar o período noturno de aula, ia virar ditadura, e que isso não é democracia, impor uma escola cívico-militar, onde já se viu, os professores vão perder o emprego, enfim, criaram uma fantasia de comunicação e impuseram isso às pessoas, foram na casa das pessoas visitar para elas votarem não, e o não ganhou, e eles conseguiram impedir que essa escola virasse uma escola cívico-militar. A denúncia, inclusive, está no canal, num vídeo que eu fiz aqui com a Luana, e nós ainda estamos vendo essa denúncia, tá? Porque tem mais áudio, mais pais, temos um grupo aqui que está trabalhando para reverter isso. Então, a finalidade é fazer com que um grupo de pessoas passe a pensar da forma com que eles pensam. Quais os instrumentos utilizados para promover uma guerra psicológica? Nós vamos ver agora, né? Como que eles fazem isso? Nós vamos ver que existe a credibilidade. Para que uma guerra psicológica possa ter efeito realmente, um efeito positivo para o lado que está se implantando essa guerra psicológica, eles precisam de um transmissor da propaganda. O transmissor da propaganda deve ser confiável e ter aceitação nos meios de disseminação. O que é isso? Para que aquela propaganda socialista, comunista dê certo, para que ele seja implantado, a pessoa que vai falar sobre isso, ou sobre a ideologia, ele tem que ser uma pessoa confiável, para que as pessoas possam acreditar nele, para que as pessoas possam acreditar naquela falácia. É o que nós vemos aí acontecer de 4 em 4 anos na nossa sociedade, né? Onde, embora os políticos hoje não tenham grande aceitação, não são tão confiáveis assim, mas quantas vezes você já viu artistas que acham que por serem artistas vão para a televisão, né, apoiado por grandes mídias, para falar contra o conservadorismo, vão falar apoiando lá o Lula lá, ou apoiando lá os caras de esquerda, dizendo que eles sim são os bambambam da política. Então, a operação psicológica precisa de pessoas confiáveis para pregar a sua mensagem. Com isso, eu quero que você fique alerta, porque nós estamos aqui fazendo uma palestra para você, para que você sempre fique alerta às mensagens que são ditas por pessoas famosas, né? O propósito delas, muitas vezes, não é aquilo que ela está pensando, mas é aquilo que estão passando para ela dizer, né? Então, primeiro tópico é a credibilidade. Também é necessário ter a oportunidade certa, né? Saber quando colocar o assunto ou a mensagem. Então, uma dos atributos das operações psicológicas é ter alguém que passe a mensagem,
é ter a oportunidade, né, saber quando colocar aquela mensagem, ter progressividade, significa a mensagem, a propaganda deve ser dada com doses conforme o propósito maior. É o conta-gota, é todo dia falando, ó, veja bem, vamos dar um exemplo do que está acontecendo hoje. Vamos dar um exemplo do que está acontecendo hoje. Em tudo quanto é grupo do WhatsApp, né, que tem lá um esquerdista, o que eles falam? Eles falam que o Bolsonaro não levou a facada. E aí eles falam que o Bolsonaro não levou a facada, que o Bolsonaro fez uma operação do câncer, que aquilo é uma cirurgia de câncer, que não foi facada, que não foi isso, né? Que o Bolsonaro é corrupto, que o Bolsonaro roubou, que o Bolsonaro fez isso. É uma mentira deslavada, mas eles precisam colocar gota a gota, todo dia. Arrumam apelidos para nós, seguidores do Bolsonaro, né? Gado, chama a gente de gado, não é verdade? Chama agora o Bolsonaro de bozo, bolsominion, né? Então eles tentam, através da operação psicológica, humilhar e tirar proveito, e não sabendo que são eles que seguem um ladrão e um ex-presidiário. Veja como que é a inversão de valores quando se tenta, num futuro próximo, desmerecer o Bolsonaro. Então, eles não podem arrancar o Bolsonaro de uma hora para outra, né? Mas eles têm que fazer esse trabalho vexatório para que as pessoas sintam-se humilhadas ao ser chamadas de bolsomínio, de bozo, de gado. Com isso, eles tentam desestimular você de se manifestar dentro de um grupo de família, não é verdade? Então, esse é o papel das operações psicológicas do lado inimigo. Continuando. Então, eles têm progressividade nessa operação psicológica negativa, né? Eles têm que ter continuidade. As mensagens, a propaganda deve antecipar eventos como preparação psicológica, né? Então, o que é isso? Eles se antecipam para que você seja pego de calça curta, né? Eles falseiam as notícias, eles falseiam as informações e antecipam os eventos como uma preparação psicológica do que vai acontecer. Tipo, olha, o Bolsonaro vai inaugurar essa obra, mas essa obra não é dele. Quem começou essa obra foi o Lula, foi a Dilma. Então ele é um mentiroso, né? Também a mensagem psicológica, ela tem que ter coerência, né? As mensagens de propaganda devem ter nexo com um conjunto de ideias a ser atingida. No caso aqui, nós estamos falando da propaganda comunista, socialista. Na verdade, não tem nexo nenhum, não é verdade? Eu vi agora um post, inclusive, das feministas querendo criar vagão de mulheres no Rio de Janeiro, né? Elas querendo criar vagão para mulheres e vagão de homem. Então, isso elas querem a separação, mas a ideologia de gênero diz que no banheiro de escolas o banheiro é unissex. Ué, não estou entendendo. De um lado, eles falam que tem que ter vagão de homem e vagão para a mulher se proteger, mas nas escolas eles querem implementar a ideologia de gênero onde não existe mulher e não existe homem. Isso as feministas que pregam. A esquerda é assim, a esquerda é esquizofrênica, não é verdade? Vamos continuar aqui nossa apresentação. A propaganda deve ter informações reais e previstas dentro do cenário escolhido, né? E todos devem seguir o comando e agir em unidade com o mesmo pensamento. Essas são, na verdade, os atributos das operações psicológicas, tá certo? E a escolha certa do canal ou pessoa para transmitir a mensagem. A mensagem deve ser compatível com o público que vai assimilá-la, com o perigo de não surtir efeito. Então, essas são as táticas para as operações psicológicas. Nós vamos falar aqui também de tipos de líderes, tá? Existem 3 tipos de líderes.
caso aqui. Há pessoas inteligentes, mas não possuem didática, não sabem expressar suas ideias. São pessoas que são super inteligentes, elas sabem de tudo, têm a mente aberta, mas elas não conseguem expressar o que sabem. Quando ela abre a boca, ela se atrapalha, ela pula os assuntos, ela nunca termina o que começa, ela fala e não fala nada. Na verdade, ela sabe tanto que ela quer falar tudo e isso atrapalha. Então, existem pessoas assim, que não conseguem transmitir a mensagem ou até rebater, né, a uma crítica na parte da política. Elas só sabem falar uma palavra, né, ou meia dúzia de palavras. Parece um papagaio que fica repetindo. Ela fala assim, pô, eu sei tanto, mas não consigo transmitir o que eu sei. Então, existe isso, tá? Essa restrição, né? Há pessoas que possuem uma autoridade, mas não sabem se comunicar, né? Aquela pessoa, ela tem uma autoridade, ela tem a sabedoria, ela consegue entender tudo que está acontecendo, mas também ela não sabe comunicar, ela não sabe se expressar. Às vezes é uma pessoa bruta, uma pessoa que não tem paciência, né, começa a conversar com alguém, se a outra pessoa não está entendendo, não aceita, ou rebate a opinião dela, ela já solta o palavrão, já xinga, já manda para aquele lugar. Isso é complexo. E existem também os que sabem ensinar, devem ser multiplicadores da ideia. Os que sabem ensinar devem ser multiplicadores das ideias. É importante encontrar esta pessoa que sabe explicar as coisas para as outras, né? Saber exatamente do que está falando. Ah, porque o Lula roubou. Mas roubou o quê? Ah, ele roubou, né? Ah, o comunismo é isso. Ah, o decálogo de Lênin. Mas qual que é o decálogo de Lênin? Ah, não sei. Então, quer dizer, você deve ter consciência do que você está explicando para as pessoas. Líderes fracos e sem condição fornecerão munição para a contrapropaganda da missão. Pessoas que não sabem do que estão falando, né, não sabem defender suas teses, suas posições, elas vão fornecer munição para o outro lado poder persuadir ela e os seus ouvintes, ela e os seus seguidores, para o lado do inimigo, não é verdade? Vamos agora saber um pouquinho, rapidamente, já estamos encerrando já, faltam aqui, acho que uns 4 slides. O que é informe e o que é boato, né? Vamos saber aqui. Qualquer elemento isolado, documento, relatório, observação, que examinado em conjunto com outros, pode constituir uma informação, ok? Esse é um informe, é uma informação verídica, né? E o que é um boato? É uma notícia que corre publicamente, de boca em boca, sem procedência conhecida e sem veracidade confirmada. É um rumor, uma balela ou um mexerico. É o que mais tem por aí nesses grupos do WhatsApp, não é verdade? Aqui nós estamos vendo que na guerra, a propaganda de guerra foi muito utilizada, tá? Como parte das operações psicológicas. Você vai ver aqui fotos de helicópteros jogando, né, panfletos em áreas dominadas por terroristas, áreas dominadas pelo inimigo, para que o inimigo se entregue, né? Isso foi utilizado muito na Guerra do Vietnã, foi utilizado também na Segunda Guerra Mundial. Panfletos eram lançados na língua alemã para que os alemães se entregassem, com o fim de persuadir o inimigo a se entregar. Existem... Deixa eu ver se não faltou aqui um slide. Ok. Existem também as pessoas que são os sensacionalistas. Existem os líderes que nós falamos e existem as pessoas sensacionalistas, né? Aquele que usa de efeito em assuntos sensacionais, capazes de causar impacto, de chocar a opinião pública, sem que haja qualquer preocupação com a veracidade. O sensacionalismo é um tipo de viés editorial na mídia em massa, em que os eventos e temas em notícias e partes
são mais exagerados para aumentar os números da audiência ou dos leitores. Aquilo que causa sensação, curiosidade artificial, momentânea, inútil por vezes, chamamos de sensacional. O ato de gerar tais sensações do público chamamos de sensacionalismo. Olha, infelizmente, nós vemos isso acontecer muito no meio das redes sociais, né? Às vezes é chamado para uma live e a pessoa nem sabe do que vai se tratar a live, mas o título é Bomba, Bomba, Bomba. Pronto. Aí a pessoa, meu Deus, o que está acontecendo? E você vai lá, o cara te enrola meia hora numa live, fazendo propaganda, mandando você curtir, mandando você se inscrever, mandando você compartilhar. Olha, se tiver 100 likes eu vou falar a notícia. Aí fica aquela palhaçada, né? E a pessoa vai falar uma bomba e não é nada daquilo que você pensava. O sensacionalismo tem por esse viés de causar realmente um aumento da audiência por conta da notícia ou do tipo e como se faz aquele jornalismo. Eu lembro muito bem aqui na Rede Brasil, nós utilizamos essa técnica de sensacionalismo na época em que nós começamos a fazer nossos hangouts, né? Eu vou colocar aqui para você, inclusive, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidamente, deixa eu ver se está aqui, eu já vou mostrar para você algumas lives que nós fizemos, nós utilizamos dessa técnica para atrair mais gente, né? Na verdade, o nosso propósito era atrair mais gente para as nossas lives. Está aqui, ó. Eu vou colocar aqui para você olhar essa técnica que nós fizemos. Deixa eu pegar aqui um título de uma live que nós fizemos. Aqui, por exemplo, ó, eu vou só cortar aqui. Esse aqui foi uma live que nós fizemos em 2016, se eu não me engano. Deixa eu trocar aqui a posição. Então veja que nós colocamos aqui uma fotografia do pessoal do PT, né? E chamamos o título de A Democracia Terrorista. Eles chegaram ao poder. Então é um título sensacionalista. Nós temos aqui também outro título sensacionalista. Aqui, ó, o Minuano começa a soprar, a União do Sul contra o comunismo. Foi também um hangout que nós fizemos, 5 de julho, se eu não me engano, foi 2017. Né? E existe um título também que nós utilizamos aqui, que foi um hangout histórico, que nós falamos naquela noite que a Dilma iria cair, né? Nós tínhamos algumas informações, claro que não a informação que a Dilma ia cair, mas aqui, ó, aí, ó, o cerco está fechando, governo sitiado, esse, ó, 21 de junho, foi junho de 2016, mais ou menos, se eu não me engano, 2017. Então, esse foi um banner sensacionalista que nós utilizamos com o propósito de trazer pessoas para ouvir o que nós estávamos falando. É claro que nós utilizamos dessa técnica para atrair mais seguidores, porque nós precisávamos que essas pessoas ouvissem a nossa mensagem. Mas, se tratando de um projeto socialista que está no Brasil, o sensacionalismo é utilizado para atrair as pessoas para o lado deles, né? Criando falsas notícias, sendo sensacionalista, como, por exemplo, Bolsonaro vai tomar sorvete e não usa máscara, né? Está contaminando todo mundo, né? Então, é um viés sensacionalista para denegrir a imagem pública do presidente, ok? São técnicas. Vamos continuar aqui. Deixa eu sair da frente. Vamos lá. As pessoas sensacionalistas, no caso aqui, elas causam descredibilidade por não confirmarem as informações ou fontes. É um risco que se corre, tá?
de você ser sensacionalista. Você pode causar esse sensacionalismo com uma notícia verdadeira, né? Mas você pode também cair em descredibilidade se você utilizar dessa técnica comumente, todo dia, sempre. Tudo que você vai fazer, você dá aquele título, aquela mensagem sensacional, né? Então vai chegar um momento que as pessoas vão dizer, pô, não é possível, de novo, né? E qual que é o propósito do boato, né? Que é daquela fofoca. O propósito do boato é neutralizar a propaganda, né? Então, esse é o propósito. Assuntos polêmicos e complexos devem ser confirmados por fontes confiáveis antes de serem passados adiante. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho sobre o que fazer com as notícias que recebemos pelo WhatsApp, aí no nosso inbox, né, no nosso privado. Nós devemos prestar muita atenção a isso. Não compartilhar assuntos e notícias sem data e nome. Muitas pessoas veem o título da notícia e já compartilham. Elas nem clicam para saber se aquela notícia é recente ou se refere a 2, 3, 1 ano atrás. Elas simplesmente pegam pelo título, que o título às vezes é sensacionalista para atrair mais leitores, e a pessoa está compartilhando uma notícia falsa, né? Existe muito disso por aí. É importante você, inclusive, ver quando a notícia é muito sensacionalista, você ir atrás para ver em sites se aquilo é um boato ou não. Então, uma notícia sem data e sem nome, né? Notícias de crimes devem ter boletim de ocorrência, né? Tipo, morreu fulano, né? Morreu fulano, será que morreu mesmo? Vamos ver se isso é verídico, né? Correntes com fotos e ajuda de centavos, isso aí você está cansado de saber que você não deve compartilhar esse tipo de informação. Crimes de estupro, violência infantil, isso também é uma prática que você não deve ter, compartilhar imagens de violência infantil, né? E, inclusive no Facebook eu estava vendo uma mensagem de uma pessoa que estava dizendo assim, a menina fulana de tal foi estuprada pelo namorado da irmã, veja as imagens. Isso no Facebook. Mande uma mensagem no privado que eu te mando o vídeo que vazou na internet. Então veja a que ponto as pessoas chegam, mas na verdade isso é um vírus que ele estava mandando para as pessoas, né? A pessoa vai no privado dele, ele manda um link, a pessoa clica no link e o vírus se instala e rouba as senhas da pessoa. Então você tem que estar muito esperto com isso aí, ok? E também não compartilhar imagens de decapitações, mortes violentas, porque tudo isso, gente, faz parte das operações psicológicas, né? Lembra do ISIS? Aqueles vídeos terríveis, do ISIS queimando o cristão, decapitando, fazendo os caras morrerem num maior espetáculo, como espetáculos, né? Há quem diga que tudo aquilo ali são efeitos especiais, que foram colocados, na verdade, para psicologicamente colocar as pessoas sobre o medo, né? O medo de se lutar contra aquilo, né? Então, as operações psicológicas, elas fazem isso, elas passam essas imagens e aí você pega aquilo e compartilha, e aquilo vai sendo compartilhado, as pessoas vão vendo aquilo e vão tendo uma percepção de que ela, meu Deus, quer dizer que os cristãos vão ser mortos, olha, aí passa para outro, né? Aí passa para outro, olha só, estão matando os cristãos, olha, estão matando os cristãos. Tem até um vídeo aí que está no WhatsApp, que dizem que é da China, onde aparece várias pessoas sendo fuziladas. E as pessoas compartilham aquilo uma com as outras, não deixe o comunismo chegar no Brasil, olha o que eles fazem. Aquilo é um vídeo de operações psicológicas. Aquilo não tem a intenção de prevenir você contra o comunismo. Pelo contrário, aquilo fica dentro do seu subconsciente e você fica sabendo que o comunismo faz aquilo com quem não os obedece, né? Então você passa a temer o comunismo, passa a ter medo. Você passa psicologicamente, você passa, opa, esses caras matam, então eu não vou me envolver com eles. Eu não vou me manifestar porque o Brasil já está no comunismo,
né? O comunismo está aí, o socialismo, eu vou ficar na minha, senão eles vão me descobrir aqui. Está entendendo? A operação psicológica é nisso. Você pensa que está fazendo um trabalho contra eles, compartilhando esse tipo de situação? Pelo contrário, você está trabalhando de graça para eles, compartilhando vídeos e mensagens que estão, no fundo, impedindo as pessoas de lutar contra, tá certo? Então, sempre pense do outro lado. Quem é que está passando essa mensagem? Sabe de fato, de verdade, o propósito pelo qual esse vídeo, ou esse post, ou essa mensagem foi colocado ali? Foi para você lutar contra ou foi para você simplesmente ficar com medo? Né? Com medo, com receio, e aí você passa para um, aí o outro fala assim, ai, tá vendo? É melhor você não mexer com isso. É melhor você não falar mais de política na rede social. É melhor você não se manifestar. É melhor você não fazer, entendeu? Então, as operações psicológicas trabalham na psique do ser humano, impedindo ele de lutar. Lembre, vamos voltar lá no começo, né? Qual é o primeiro... Deixa eu voltar lá no comecinho lá. Deixa eu voltar lá no comecinho, aqui, ó. Lembre-se. Olha a frase de Sun Tzu. Olha a frase de Sun Tzu. Leia aí. Viu aí? A glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Sem lutar. Então, se você passa a ficar com medo por conta do que eles podem fazer, pronto, eles ganharam a guerra. Eles não precisam lutar, basta que eles continuem implementando o medo e o terror para que você sinta-se coagido a não fazer nada. É o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com os canais e com os blogs e os blogueiros contra os conservadores, contra os jornalistas. O que eles estão fazendo? Uma operação psicológica. Mandaram apreender, né, computadores, notebooks de canais da rede social, mandaram prender com tornozeleira, os caras estão com tornozeleira. Qual que é a intenção deles? Eu vou prender 2, 3 e o resto vai ficar quieto, e o resto vai calar a boca, e o resto vai ter medo, porque quem é que vai querer enfrentar o Supremo Tribunal Federal num processo em que você não sabe nem do que você é acusado, tá certo? Estamos encerrando já aqui, só mais um minutinho, vamos ver qual que é o próximo assunto aqui. Acho que esse é a propaganda, né, que nós já falamos. O sensacionalista, é neutralizar, assuntos polêmicos, o WhatsApp, beleza. Então, é isso aí, acabou. Acabou. Gente, eu quero agradecer muito a você que ficou com a gente aqui até agora. O nosso propósito aqui é tentar passar um pouco mais de conhecimento, não só fazer live de notícia, fazer live do que está acontecendo. As notícias a gente sabe que elas têm um profundo... Todo dia vai ter notícia, né? Todo dia o PT está falando alguma coisa, todo dia o pessoal está metendo pau no Bolsonaro. Nós temos que nos preparar, entender aonde nós estamos nessa guerra psicológica, né? O que fizeram com a nossa percepção, tá certo? O que fizeram com a nossa percepção? Será que realmente nós estamos enfrentando essa guerra da melhor maneira? Será que eu não estou trabalhando sem querer para o inimigo, sem perceber, compartilhando certos posts, falando que não dá mais? Veja bem, só o fato de você estar aí falando contra o governo Bolsonaro de alguma forma, já é um grande sinal de que as operações psicológicas do inimigo já te afetaram. Entendeu? Essa é a grande verdade. Nós sabemos que o Bolsonaro, eu vou fazer um outro vídeo, talvez hoje, talvez amanhã, sobre... O assunto é um assunto bem interessante. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, peraí. Uma análise de cenários que eu fiz aqui, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre intervenção militar, né?
nós já estamos sob uma intervenção militar, não a que você queria, não a que você achava que aconteceu, que eu achava que ia acontecer, mas nós estamos diante de uma intervenção que pôde ser feita desta forma. Então, se você tentar, ou se você continuar ao lado dos petistas, falando contra o governo Bolsonaro, criticando o fogo amigo, eu vou falar sobre isso, inclusive, no próximo vídeo, você foi mordido pela mosca das operações especiais do inimigo, né, das operações psicológicas do inimigo. O inimigo já conseguiu te influenciar, ele já conseguiu dizer para você que o inimigo é o Bolsonaro, ou que o inimigo é as Forças Armadas. Né? Cadê as Forças Armadas? Cadê o general? Cadê os generais? Os generais tudo melancia, né? Generais tudo comunistas. Você já foi mordido por essas operações psicológicas, porque eu te garanto que se tivesse que ter uma intervenção militar a nível de 64, teria havido já. Mas esse Brasil estaria virado de ponta cabeça numa guerrilha urbana, numa guerra civil, porque esses caras estavam armados até os dentes para promover uma guerrilha, era o que eles queriam. Então, o exército, certo? O exército, olha aqui, definindo guerra psicológica, o conjunto de ações destinadas a influenciar emoções, atitudes, opiniões de um determinado grupo com a finalidade de obter comportamento pré-determinados. Então, se nós queremos, de fato, que o conservadorismo ele ganhe, ele tenha vitória, nós temos que saber lutar da maneira certa ao lado do nosso presidente, tá joia? Valeu, pessoal, forte abraço para você, obrigado, desculpe pela live comprida, mas para a gente passar esse tipo de informação não pode ser em 5 minutos, tá bom? Obrigado por tudo aí, fique com a gente, se inscreva no canal, curta, compartilhe e vamos em frente. Valeu, até o próximo vídeo, hein?